Olá pessoal, sejam bem-vindos. Neste vídeo eu vou falar sobre inflação. Quais as consequências da alta inflação para os consumidores? Como se controla a inflação? São perguntas que eu vou responder agora em sequência. A inflação é o aumento generalizado dos preços de produtos e serviços. Eu destaquei aqui três grandes setores de uma economia que refletem os preços de produtos e serviços: o setor alimentício, o setor de produtos industriais e o setor de serviços e transporte, logística e armazenamento. O aumento generalizado dos preços de produtos e serviços, que é a alta inflação, se dá por causa de fatores importantes que compõem essa formação da cadeia de custos dos produtos. Os fatores aí que influenciam são o aumento no preço dos combustíveis e da energia elétrica. Quando se aumenta aí o preço desses dois itens, instantaneamente, automaticamente, consequentemente, se reajusta os preços dos produtos, porque interfere em todos os segmentos dessa cadeia de custos. Tá certo? Vou dar um exemplo disso. Cadeia de custos da carne. Há um custo na produção dessa carne, você tem que engordar o gado, e aí depois há um custo no transporte através de caminhões aí, boiadeiro, caminhões frigoríficos. Há um custo no armazenamento dessa carne, em freezers, câmaras frias, e há um custo na comercialização, que é a exposição dessa carne em açougues, supermercados, mercados, juntamente aí com o lucro do comerciante. E todos esses custos, em cada um desses segmentos da cadeia de custos, é repassado ao consumidor. Então é assim que se forma o preço dos produtos. Tá ok? Bem, então se aumentar, por exemplo, o preço da energia elétrica, o segmento de produção, armazenamento e comercialização vai ter que reajustar os seus custos e repassar para o consumidor. Se aumentar o preço dos combustíveis, o segmento do transporte, nessa cadeia de custos, vai ter que reajustar então o seu custo e repassar também para o consumidor. Então são fatores, de fato, são fatores que influenciam diretamente no preço final para o consumidor. Ok? Bem, aí nós temos a lei da oferta e da procura, que também influencia no preço dos produtos. Quanto mais um produto ou serviço for procurado, maior é o seu preço. Quanto menos o produto ou serviço for procurado, menor é o seu preço. Ou seja, posso dar um exemplo. Se você comprar uma blusa no inverno, o preço dessa blusa vai estar lá em cima, porque é um item muito procurado no comércio, naquele período. Agora, se você comprar a mesma blusa no verão, o preço vai estar bem menor, porque o item não está sendo muito procurado nessa época do ano. No verão ninguém procura blusa, e aí você pode então encontrar aí com um preço bem menor, tá certo? Bom, a inflação, ela tem uma característica que pode ser determinada aí como a pior, que é a diminuição no poder de compra do dinheiro. E no Brasil nós temos uma situação gritante sobre isso. Em 2020, o arroz tipo 1, 5 quilos, custava em média R$ 12,78. Em 2021 passou a custar R$ 23,34. Então é um aumento quase de 50% no preço. Enquanto que, em contrapartida, o salário mínimo em 2020 era de R$ 1.045 e passou para 2021 com o valor de R$ 1.100. Então, se você observar, não é proporcional o aumento do salário com o aumento do preço dos produtos. Isso é a desvalorização do poder, ou a diminuição do poder aquisitivo de compra da população. Se você comprava 10 pacotes de arroz, você agora, com o mesmo salário que você ganhava antes, ou com o reajuste do novo salário, você não consegue mais
comprar essa mesma quantidade, tá certo? Então, isso é a diminuição no poder de compra do dinheiro, né? Isso é a diminuição no poder aquisitivo da população, tá ok? Bem, aí nós temos então como que se controla essa essa hiperinflação, essa inflação alta. A taxa de juros é o instrumento escolhido pelo governo, né? O controle aí da alta inflação se dá através de uma política monetária adotada pelo governo, que através do Banco Central do Brasil, que é um órgão que tem autonomia para controlar a taxa de juros do sistema bancário e financeiro, que se chama aí taxa Selic, né? O aumento da taxa Selic aumenta os juros dos créditos bancários, que reduz a procura e a quantidade de dinheiro que circula aí na economia, que circula no comércio, fazendo assim diminuir o consumo. E aí dá uma folga para os produtos, né? Eles começam a ficar estocados. E quando isso acontece, né, o preço diminui. Se diminuir o consumo, diminui o preço. Teoricamente é isso, tá? Então, e é um pouco confuso mesmo, né? Se aumenta os juros, aumenta, né? Então, o juro de crédito bancário, ou seja, as pessoas procuram menos financiamentos, consignados, né? E aí o dinheiro diminui dentro da economia, dentro do comércio. Com menos dinheiro, há menos consumo, né? Que por sua vez os produtos ficam estocados mais tempo, e aí o comerciante, né, o dono da empresa, o dono do mercado, do comércio, ele vai diminuir o preço para liberar logo esse estoque que está lá, né, armazenado já há um tempo. Então, teoricamente é assim que funciona. Diminui o consumo, diminui o preço. Se aumentar o consumo, aumenta o preço. Com muito dinheiro na mão da população, aumenta o consumo. Então o preço aumenta. Com menos dinheiro na mão da população, diminui o consumo, diminui o preço. Tá? Essa é a maneira mais simples que se dá para explicar como que o governo controla essa inflação. E por último, nós temos aí, né, a meta do governo aí para controle da inflação, de acordo com esse infográfico, né, elaborado pelo Conselho Monetário Nacional. Se vocês observarem, em 2021, o teto, o valor máximo estipulado pelo governo é 5,23%. Né? A meta central é 3,75% e o piso, que é o valor inicial, aí 2,25%. Né? Os especialistas em economia, eles têm uma previsão que em 2021, até o final do ano, essa meta, né, vai ser quebrada, ou seja, a inflação vai atingir 6,5%, né, ou 7%, né, ou seja, e o governo tem gatilhos, né, monetários aí, através da política monetária, o governo tem como controlar isso, né, basta ele querer, né, basta o Banco Central, que tem autonomia, fazer aí um acréscimo nos juros, né, através da taxa Selic, que vai reduzir um pouco o consumo da população, né, a gente vai ter menos dinheiro circulando e o preço dos produtos vão diminuir para que o governo consiga atingir aí a sua meta de inflação, juntamente com todos os contratos que ele tem para pagar, né, diante desse cenário, que é um cenário caótico, né, que todo dia aparece aí uma novidade que nos assusta, ok? Bem, gente, a minha aula então é essa. Obrigado aí pela sua atenção. Faça o seu comentário lá no Classroom, né, sobre o tema. Bons estudos aí para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.